Paz e bem a todos. Nós vamos refletir hoje sobre a ação pastoral de Jesus. Em Mateus capítulo 14, versículo 13 até o 21, e no Evangelho de Marcos, também capítulo 6, versículo 34, mostra que Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão. Eis aí a ação pastoral de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão e de compromisso. Ele olhou para a multidão. A multidão é o povo sofredor, povo sofrido. E em Marcos capítulo 6 diz até assim: eles pareciam como ovelhas sem pastor. E o olhar de compaixão de Jesus era tão forte. Jesus era tão sensível que ele percebeu que o povo estava como que ovelhas sem pastor, sem líderes proféticos, estavam se sentindo abandonados, né? Então, diante dessa realidade, foi que Jesus teve compromisso com aquele povo sofredor. Jesus não se livrou. Jesus não mandou a multidão ir embora, mas dai de comer a vós mesmo. Jesus, ele se aproximou, digamos assim, além de ele se aproximar da multidão, ele ensinou aos discípulos também a se aproximar da multidão e de se organizar em grupos para ver, diante do que tinha, o que poderia ser feito. A multiplicação dos pães e dos peixes significa o que para nós, né? Não era nem importante comprar alimentos nem isso, mas se as pessoas tinham grupos organizados, pessoas organizadas, se ali havia diálogo, momentos de solidariedade, de fraternidade, então teria com certeza a bênção de Deus, e a bênção de Deus em relação a um povo organizado, acontece grandes milagres. Os grandes milagres são esses, né? O povo organizado, pessoas que são fraternas, solidárias. Então Jesus viu ali o quê? Jesus agiu e ensinou os discípulos a agirem diante daquela multidão que estava faminta. Faminta de alimentos e faminta também de um líder profético que estivesse a favor deles. Então Jesus teve compromisso, não se livrou do povo, da multidão, do povo sofredor. Ele se aproximou. Ele ali, além de se aproximar, ele ensinou aos discípulos como fazer. Não mandar, não desfazer do povo sofredor, mas alimentar alimentos materiais, a fome, e o alimento, a sede, né, de Deus, a sede de um povo organizado, a sede de uma vida justa, de uma vida digna, a sede em defesa da vida, da dignidade da vida, de todos, a multidão, aquele povo sofredor, crianças, doentes, mulheres, jovens, eram excluídos da sociedade no tempo de Jesus. E Jesus, a ação pastoral dele, a gente pode olhar os evangelhos, que mostra Jesus conversa com crianças, conversa com mulheres, conversa com os doentes. E naquele tempo isso era uma coisa quase impossível. Mas ele estava em diálogo, ele se aproximava, a proximidade com aquele povo sofredor, com a multidão faminta que pareciam ovelhas sem pastor. Então Jesus se comprometeu com a causa do reino de Deus, a causa do reino do seu Pai. E hoje nós conhecemos também, eu tive o prazer de conhecer, líderes proféticos, né? Conheci vários e ainda conheço hoje, e peço a você oração por todos aqueles que lutam pelo reino de Deus, lutam em defesa da vida. E peço que a gente
Reze, cada um reze em seu lar, pelo nosso profeta, bispo profeta, Dom Pedro Casaldáliga. Está doente, está precisando das nossas orações, e nós sabemos que é um bispo dos excluídos. Quem conhece a história de Dom Pedro Casaldáliga sabe que é um bispo dos excluídos, né? Então, ele fez como Jesus, teve um olhar de compaixão, ficou aqui no Brasil e até hoje lutou pelos mais excluídos e marginalizados, né? Então, que a gente aprenda com Jesus e aprenda com várias pessoas como Dom Pedro Casaldáliga a ter esse olhar de compaixão e esse olhar de compromisso, se comprometer. É dom e compromisso.